Olá, queridos irmãos. Estamos aqui agradecendo a Deus, em nome da diretoria executiva do Grupo Espírita Teresa de Jesus, que tem como presidente a nossa irmã Rosemary Leal Lourenço. Viemos aqui agradecer a você, irmão querido, por comemorar conosco esses 24 anos do Grupo Teresa de Jesus. Se em março de 2020 a pandemia nos afastou, a tecnologia nos uniu outra vez e mostrou que seríamos capazes, todos nós, de manter as nossas casas funcionando normalmente. Aquelas que não puderam também continuaram fazendo, mandando dentro das cestas de alimentação, os desenhos para as crianças, sempre uma dinâmica diferente. Então todos nós nos reinventamos e louvado seja Deus por isso. Hoje estamos aqui agradecendo infinitamente a casa que manteve, os grupos de estudo. Mantivemos o introdutório, viemos agradecer aos coordenadores do introdutório, dos cursos sistematizados, dos cursos avançados, do nosso lar, do livro dos médiuns, que o corpo mediúnico da casa, o grupo de educação mediúnica está estudando o livro dos médiuns virtualmente. O estudo do livro dos espíritos, tão importante, a primeira obra básica, a base mesmo da doutrina espírita. Agradecer a equipe de socorro espiritual que estuda o livro Diálogo com as Sombras. Agradecer a irmã que faz a captação de recursos, a essa equipe de captação de recursos, de patrimônio, São tantas pessoas importantes, o doutrinário. Se não fosse o doutrinário e a amizade de cada casa com a irmã, seria praticamente impossível mantermos as nossas atividades sem você, divulgador amigo, palestrante amigo, que diz sim quando recebe o convite através da nossa casa. O nosso muito obrigado a você, pelo sim que você diz, pela oportunidade que você nos dá de conhecer um pouco mais a doutrina espírita e de fazer essa grande divulgação. A você que frequenta as nossas salas no YouTube aos sábados, de diversos bairros, de diversos locais, de diversos lugares do Brasil, nós agradecemos. Agradecerem muito a equipe de divulgação da nossa casa, que junto com o departamento doutrinário ajuda tanto, para que possamos ter esse trabalho bem realizado. Agradecemos também ao departamento de infância, juventude, ventre e bebês, porque durante a pandemia nós ainda conseguimos, com a graça de Deus, no dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães, dar o nosso pontapé inicial na evangelização de ventre e bebês Meimei. Agradecemos ao Departamento de Assistência e Promoção Social pelo serviço da sopa, outro trabalho que começou em meio à pandemia. Agradecemos às cestas, as cestas básicas, agradecemos pela doação de roupas, agradecemos pelo café, outro trabalho também tão bacana. Então nós temos muito que comemorar, muito que agradecer. Agradecer a nossa mentora Teresa por essa oportunidade que ela nos oferta de estarmos trabalhando como ela, como os mentores de todas as casas co-irmãs aqui, com Jesus, para Jesus, sempre com Jesus. Meus irmãos, a lista é imensa. Agradecer aos frequentadores, agradecer a todos os nossos irmãos, Senhor, que fizeram o seu retorno à pátria espiritual nesse momento, que estiveram conosco na nossa casa. Agradecer a todos aqueles que passaram, que trabalharam conosco, que já não estão mais ao nosso lado. Mas o nosso agradecimento é profundo, profundo e cheio de alegria. Então a você, meu irmão, um abraço muito fraterno. Sinta esse aperto nesse abraço nesse instante, porque é o abraço de agradecimento de cada um de nós, diretores, frequentadores, tarefeiros da Casa de Teresa de Jesus. O grupo de família, olha só,
eu já ia me esquecendo desse importante grupo também, que é o grupo de família, que tanto bem faz às nossas famílias. E, meus irmãos, vai chegando ao fim, né? E nós precisamos parar de falar, porque temos que dar oportunidade àquela, nossa querida irmã Cláudia Costa, lá do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que vem falar para nós com o tema Semeadores de Luz e Esperança. Então, nós agradecemos. Agradecemos, desejando a todos vocês muita paz, muita serenidade, um bom estudo e que cada um de nós saia hoje daqui pleno. Hoje nós não temos festa física, mas a festa é toda espiritual. São todas as bênçãos que recaem sobre nós, tarefeiros, que devemos continuar fiéis a Jesus e aos seus ensinamentos. Muito obrigada, meus irmãos, por compartilharem conosco mais esse ano. 24 anos. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço, cheio de saudade. E em breve, com a graça dele, estaremos juntos outra vez, fisicamente. Que a paz de Jesus seja conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada também àqueles que fazem os casaquinhos dos bebês. Olha só, não dá para esquecer. Então, meus irmãos, ao grupo ajuda, a todos, muito obrigada. Fiquem com Jesus, graças a Deus. Muita paz a todos. É um prazer enorme estarmos aqui reunidos em nome de Jesus em mais um momento de estudos, de entendimento da nossa doutrina. E felicitando a casa, Grupo Espírita Teresa de Jesus, por mais um ano de aniversário, de trabalhos no bem, de realizações em nome de nosso Mestre Jesus. É uma satisfação muito grande o convite da casa, a confiança dos irmãos para conosco. E nós somos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, trazemos o abraço muito amoroso da nossa casa para essa casa que cala tão fundo os nossos corações. E meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidas aqui no Movimento Espírita de Campo Grande. E hoje nós vamos falar sobre semeadores de luz e esperança. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a leitura da página, a nossa prece inicial e depois iniciamos o nosso estudo. A mensagem de hoje está no livro Florações Evangélicas, pelo Espírito Joana de Ângeles. Semeador de luz. Esparsem os raios de luz que espolcam na tua alma, junto ao solo dos corações, enquanto medram soberanas sombras e imprecações. Malgrado estejam feridas tuas mãos pelo cajado das lutas cotidianas, não seja isto empecilho para o mistério da sementeira. Pelo contrário, permite que as gotas de suor da face cansada e as bagas sanguinolentas caindo na terra das almas se transformem na umidade generosa que desenvolve o embrião a dormir no casulo do amor latente em todos. Embora os pés assinalados pela presença dos espinhos e da urze avança na direção do infinito, alargando a vereda que se estreita à frente para que os da retaguarda possam avançar também. Não fales de cansaço, nem arroles decepção. Aqueles que entesouram o amor podem desdobrar em milhares as moedas da coragem para continuarem ricos de entusiasmo. Multiplicam os haveres na razão em que os doam, e quanto mais distribuem, mais possuem, conseguindo o milagre da felicidade onde se encontram. Passam muitas vezes combatidos pela indolência de uns e perseguidos pela rebeldia de outros, mas não se detêm. Utilizando o tempo com propriedade por reconhecerem que a hora da semeação passa breve e é necessário aproveitar o momento azado, não se rebelam, nem recalcitram, insistindo e perseverando com otimismo. Semeador da luz, não temas a treva, nem a discórdia, a precipitação ou a preguiça. Muitos se dizem cansados no campo, outros se afirmam desiludidos,
Vários desejam renovar emoções caracterizando-se por inusitada saturação. Alguns simplesmente desertaram, e onde medravam as primeiras plântulas, a erva daninha triunfa e a desolação governa. Prossegue tu, porém, insistentemente, mesmo que te suponhas abandonado a sós. Há aqueles que semeiam animosidades e deparam idiosincrasias. Abundam os que espalham a ira e defrontam resíduos de ódios onde chegam. Na alfândega da vida, muitos apresentam disfarçadas as sementes da maledicência e da infâmia, esperando liberação. O imposto da impertinência, porém, cobra taxas pesadas àqueles que se fazem fiscais em nome da impiedade. Por isso, na gleba imensa dos homens, surgem e ressurgem tantos afligentes e afligidos, disputando espaço na ribalta da ilusão fisiológica. Passam disfarçados, enganadores ou enganados, na busca do desencanto. São também semeadores do desconcerto que defrontarão adiante. Mesmo os cardos se enflorescem algumas vezes, e as pedras refugem quando lapidadas. Semeia, pois, a luz da esperança, ainda e sempre, desde que te depare oportunidade feliz. Um dia, um homem sublime abandonou por um pouco um jardim de estrelas para depositar nas criaturas da terra gemas de refulgente esperança em torno do seu reino. Ímpios e caídos, hipócritas e pecadores, nobres e plebeus, gentes simples e prepotentes receberam sua dádiva e fizeram que mergulhassem na terra das suas vidas os raios da sua luz, transformando-se em sóis de bênçãos que desde então clareiam os destinos da terra. E ele mesmo, quando foi desenhado numa cruz, fulgurou numa excelente madrugada, continuando a semear a luz da imortalidade na mente e no coração dos que jaziam na sombra da saudade e do medo. Então, vamos agora elevar os nossos pensamentos, mantendo a nossa mente em Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, guia e modelo. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, mentores da casa de Teresa de Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, para fazermos o estudo e que nossos irmãos possam receber a cada instante nesse centro que tanto nos recebe com carinho, com amor, a todas as almas que ali chegam. Agradecemos por esses momentos, Senhor. Agradecemos por esse aniversário da casa, por mais um ano de maturidade, de crescimento, de espalhar amor. E assim, Senhor, nós te pedimos que envolva a esta casa, envolva todas as casas, espíritas e não espíritas, chegando a sua luz a cada um de nós, envolvendo os nossos corações e nossas mentes, e que nós possamos, alimentados pela sua mensagem, colocar em prática em cada dia da nossa vida, nos esforçando cada dia mais para sermos melhores. Obrigada por tudo, Mestre querido. Graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo, que é Semeadores da Luz e Esperança. E quando a gente fala em semeadores, nós vamos então começando a entender esse tema, né? Semeadores de luz e esperança. O que é o semeador? Aí lembramos da parábola do semeador no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando Jesus nos coloca aquela parábola, que é o que é parábola, né? São aquelas histórias que Jesus didaticamente contava para nós, para que nós pudéssemos entender o reino dos céus, ou melhor, transcendendo aquelas parábolas, aquele estudo, nós podíamos entender o que era o reino dos céus.
mas ele nos contava a história de forma que nós pudéssemos nos ver como personagem daquela história. Então, quando ele falava para os agricultores, ele falava sobre o plantio. Quando ele falava com aqueles que criavam os animais, ele falava sobre histórias ou parábolas que falavam sobre a criação dos animais, e assim por diante. Então, era assim que Jesus passava para nós o entendimento da imortalidade da alma, do reino de Deus, né? Que esse reino dos céus tinha que ser construído dentro de cada um de nós. E assim, ele nos conta a parábola do semeador, em que ele coloca que um semeador, então alguém que sabia o que estava fazendo, alguém que já sabia semear, já sabia plantar, esse semeador saiu para semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, ou em algumas traduções tem a margem do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Então as sementes germinaram, mas carecia de profundidade a terra onde haviam caído. E aí, quando o sol, levantando-se, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. E então, quando o nosso Mestre Jesus conta essa parábola, e é a única parábola em que ele explica, ele quis dizer que quem escuta a palavra do reino, ou seja, a mensagem da verdade, né, a mensagem de Deus chegando para nós, né, e não lhe dá atenção. Por quê? Porque ainda se encontra nas trevas da ignorância do bem. Então vem o espírito maligno, ou vem o espírito e tira o que lhe fora semeado no coração. Então essas sementes não chegaram nem a criar raiz nenhuma. E esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria. Mas, no momento seguinte, essas palavras, essa mensagem, ela não tendo raízes nele, não está sedimentada nos corações dessas pessoas, elas não se mantêm por muito tempo. Então, quando vem os reveses, as dificuldades, né, ele então não aceita essas dificuldades. E aí acaba abandonando a caminhada que iria fazer dentro do entendimento da mensagem recebida. E aquele que recebe a mensagem, a semente entre espinheiros, é o que ouve a palavra, mas em quem os cuidados do mundo, a vida material, as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a palavra, que recebe essa semente em boa terra, que é a terra dos nossos corações, né, em que estão cultivadas já a força, a coragem, a perseverança, ele então recebe essas sementes, recebe essa mensagem, e como o solo foi preparado, adubado, então ela produz frutos. Frutos que rendem 100 ou 60 ou 30 por 1. Né? E a gente vê que muitas vezes é isso mesmo que vai acontecer conosco. Né? Quantos de nós recebem a mensagem de Jesus, conhecem a Boa Nova, o Evangelho, então, o Evangelho que foi traçado como um roteiro moralizador para todos nós, e muitas vezes nós ainda somos semente da beira do caminho, né? Ou melhor, somos a terra da beira do caminho. Né? Em outros momentos, nós estamos sendo aquela
terra que recebeu, mas que não tinha muita terra, que estava em solo pedregoso. Em outros momentos nós somos aquela terra que tinha os espinheiros, e em outros momentos nós somos a terra que dá frutos, né? E quando nós falamos de luz, isso nós estamos falando do semeador. Então, aquele que planta, aquele que espalha os conhecimentos. E luz? O que é luz, né? E quando a gente lembra de luz, a gente lembra de um texto também citado por Jesus, quando ele coloca para nós que nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Né? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E aí Jesus nos coloca: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse estudo a gente tirou um pouco também do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, no roteiro 2, módulo 2, livro 2. E aí nós vamos à interpretação desse texto evangélico, que nós ficamos só na parte da luz, tá? Então, vós sois a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, versículo 14. E esta afirmativa ela evidencia, mais uma vez, a proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz, né? Nós saímos das trevas da ignorância para chegar até a nossa luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a luz é o ponto de referência também do sistema evolucional que se irradia por todo o universo. No planeta, é em nome do Criador, a dispensadora dos recursos da vida. É através do quê? Do Sol que nós estamos também vivos, né? Então, há sempre luz. Nos planos mais profundos da alma, é o foco clareador da mente em suas nuances de razão e sentimento, garantindo esclarecimento, segurança e reconforto. Posicionados como aprendizes de Jesus, os discípulos sinceros serão sempre os elementos refletores de maior ou menor limpidez da luz soberana que irradia em plenitude do próprio Cristo. Se nós absorvemos a mensagem de Jesus, quando nós a exemplificamos ou quando nós a irradiamos, né? Quando nós espalhamos essa mensagem, nós estamos refletindo os ensinamentos do Mestre, nós estamos refletindo a luz do próprio Jesus. Neste sentido, na questão 622 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os espíritos veneráveis, eles esclarecem, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E nós vamos ver que existem vários espíritos missionários, ou seja, que se prepararam para uma determinada atividade, para fazer evoluir, impulsionar a evolução da humanidade. Isso nos diversos setores, né, do conhecimento humano, tanto nas ciências tradicionais como nas leis morais. Então, são esses espíritos que vêm trazer para nós, revelando as leis divinas. Continuando no texto, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, diante da multidão sofrida que caminha em sua marcha evolutiva, é importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Esse conhecimento ele tem que ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas egoisticamente. Então, nós espíritas,
né? Nós recebemos muitos patrimônios de entendimento e muito acima da compreensão normal dos homens, ou seja, nós sabemos, temos certeza sobre a imortalidade da alma, nós sabemos que nós vamos continuar existindo antes e depois do corpo físico que hoje envergamos, que estamos aqui encarnando diversas vezes, e isso são conhecimentos, esses são conhecimentos que nós não podemos guardar conosco, não podemos escondê-los, né? Não esconder a luz dos outros. E nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, Jesus compara os seus ensinamentos com uma luz que afugenta as trevas. É a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Mas se procurarmos em suas lições apenas conforto e bem-estar para nós, sem compreender que o seu apelo maior está, convocando-nos à fraternidade, então sua claridade ficará aprisionada no vaso do egoísmo. E de nada valerá, pois apesar de detê-la, continuaremos na escuridão de nossas mazelas, porque nós não conseguimos o quê? Ultrapassar o entendimento de que nós somos filhos de Deus. Portanto, todos nós somos irmãos. E se a fraternidade não consegue nos fazer movimentar a nossa vontade para o bem, para assim nos doar para o outro, então nós não compreendemos ainda a mensagem, não a vivenciamos. A luz simboliza, então, o esclarecimento, a orientação, o processo educativo capaz de nos transformar para melhor, nos libertando do vale de lágrimas e de dores, onde usualmente estamos relegados. Então, a candeia, ela deve ser colocada não debaixo do alqueire, que seria um vaso que a gente encoberta pela indiferença ou interesses pessoais, mas no velador, para que possa oferecer luz a todos. E é óbvio que cada um assimila dentro do quê? Da sua compreensão, da sua percepção, no momento evolutivo em que se encontra. E por isso nós temos que ter calma, paciência, Espalhar o conhecimento, mas não exigir que o outro aprenda naquele momento e saia praticando, Porque Deus também nos dá o nosso Deus nosso Pai, consegue entender o nosso momento. Então, nós também precisamos fazer esse exercício de compreensão. E aí, neste sentido, os núcleos espíritas vêm oferecendo, ao lado dos programas de estudo, oportunidade de se viver a mensagem cristã com simplicidade e modéstia, uma vez que o luzir do Evangelho em nós está condicionado à prática do bem. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém cujo comportamento é invariavelmente edificante. E é assim que também as casas espíritas são o quê? São também semeadores de luz, São polos, são núcleos para semear luz, ou seja, conhecimento. Conhecimento das leis de Deus, leis morais, que vão fazer com que nós possamos evoluir como espíritos. Continuando, então, nesse texto, nós vamos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Jesus nos convoca a resplandecer a luz das nossas conquistas evolutivas, em benefício dos companheiros de jornada. Então, saindo do nosso egocentrismo crônico, estabelecemos, assim, uns canais de entendimento e compreensão mútuos. O vocábulo resplandeça possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios, nas pessoas que nos cercam. O esforço de fazer resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Então, se nós estamos buscando, nos esforçando a cada instante para sermos bons espíritas, ou seja, bons cristãos, então esse esforço, essa vontade de fazer com que resplandeça os nossos sentimentos de amor, de carinho, de fraternidade, de acolhimento, de compreensão, será também percebido e aceito por alguém.
E a esse propósito, a gente lembra aquela figura, né, de Alcione, do livro Renúncia, que, da autoria de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ela já tinha atingido vários estágios, já o estágio angelical, ou seja, um estágio de evolução muito maior. Não precisava mais encarnar na Terra, mas só se fosse em missão. E é o que ela faz. Ela pede para vir para ajudar um grupo de tutelados seus. E aí sua presença foi anônima no nosso mundo, né? Embora com uma condição muito humilde, mas para aqueles que conheceram a ela se tornou marcante, né? E foram por ela influenciados pelas suas atitudes amorosas. E continuando, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O nosso Pai está sempre nos céus, porque são os planos de vibrações mais elevados, né? E será sempre honrado e louvado todas as vezes que praticarmos o bem e nos mantivermos fiéis às manifestações de sua vontade. Então, nós precisamos ir sempre aproveitando os nossos conhecimentos, colocando em prática no bem. E aí o conceito, que a gente fala primeiro desses textos evangélicos, e o conceito de luz, a palavra vem do latim luz, que quer dizer em física, né, é radiação eletromagnética capaz de provocar sensação visual num observador normal. Claridade emitida pelos corpos celestes, claridade emitida por corpos que não a possuem, mas que a refletem de outros, reflexo, a luz dos planetas, claridade, luminosidade, isso tudo é o significado de luz. E em sentido figurado, aquilo ou aquele que esclarece, ilumina ou guia o espírito. As luzes da fé, o Pai era a luz do menino. Então, Jesus, nosso mestre, é a luz, né, para todos nós. Faculdade também de percepção, de juízo, inteligência, esclarecimento, elucidação. Sua crítica emprestou luz à obra. Esses são exemplos nas frases. Evidência, certeza, verdade. E o conceito de esperança, já falamos de semeador, luz, né? E esperança. E o conceito de esperança, do latim esperare, sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sentimentos e os sofrimentos são enfrentados como contingências passageiras, na marcha para um fim mais alto de maior valor. Do ponto de vista teológico, a esperança é uma virtude sobrenatural que leva o homem a desejar Deus como bem supremo. E no dicionário da web, nós vamos ver esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. É também uma virtude teologal, ao lado da fé e da caridade. Então, nós vamos encontrar aqui, né? Então, luz como sendo conhecimento, orientação, que o nosso mestre traz para nós. E Jesus, nosso mestre, ele nos deu todas as orientações e também pediu que nós fôssemos e pregássemos, né? Ide e pregai. E então, ele nos diz que nós somos luz, né? Luz do mundo. Então, o que nós precisamos fazer resplandecer essa luz. Nós precisamos fazer com que, através das nossas obras, nós possamos exemplificar o conhecimento adquirido. Porque só ter teoria não adianta, nós precisamos colocá-las em prática, né? E quando nós fazemos isso, nós vamos o quê? Melhorando as nossas vibrações. O nosso corpo perispirítico passa a ser menos denso, porque nós vamos adquirindo virtudes, qualidades, que a moralização que faz com que nós vamos
nós vamos evoluindo espiritualmente. Então, saímos das trevas em que nos encontrávamos e vamos, então, caminhando, construindo o reino dos céus dentro de cada um de nós. E, portanto, vamos começar a vibrar no amor. E vibrar no amor é vibrar na luz. Então, e dizem os textos que tudo passa, né? Que os homens passam e as civilizações se sucedem. Mas só Jesus não passou. Na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio. Nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Isso está no livro Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mas ser a luz do mundo, como nosso Mestre Jesus nos coloca, nos dá também responsabilidade. Porque ter conhecimento é preciso colocá-los em prática. Então, Jesus nos exorta ao bem, ao crescimento, né? A socorrer, ajudar e assim iluminar. Mas clarear sem ofuscar. Nós temos que dar ânimo àquele que nós estamos semeando o conhecimento, que nós estamos dando o conhecimento, que nós estamos auxiliando com esse conhecimento, né? Nós precisamos, então, não simplesmente sair falando para todo mundo, mas nós precisamos antes preparar aquele companheiro que vai receber o conhecimento. Então, temos que ter essa preocupação, senão nós vamos perder aquela nossa fala se perde, né? E o progresso, ele é inexorável. A luz do Evangelho é uma verdade que se impõe por si mesma. Podemos, nos distanciar, fugir, ficar nas trevas da ignorância, visto termos o livre-arbítrio. Contudo, chegará o tempo em que teremos de nos voltar para Jesus e aceitar os seus ensinamentos, se quisermos ser admitidos no reino dos céus, porque nós temos que construir esse reino dentro de nós. E a esperança, quando a gente fala luz e esperança, nós somos semeadores de luz e esperança, então a esperança, ela está sempre dentro de nós. Ela é uma virtude infusa, uma virtude que ela não é adquirida, é como a fé e o amor. São virtudes que foram colocadas por Deus em nós, em semente, para que nós pudéssemos trabalhar, fazer com que essas sementes frutificassem. Então, crescer em nós. Então, quando nós conhecemos, nós passamos a ter confiança. Portanto, geramos o quê? Fé. Porque quem tem fé é quem sabe, quem conhece. Essa é a fé raciocinada. Porque a fé cega leva o quê? Ao fanatismo. Porque ela não é uma fé que está pautada na razão. Mas é uma fé que não consegue vislumbrar a razão. Já a fé raciocinada, que é essa fé que nós temos na doutrina espírita, é uma fé em que nós conhecemos. Nós sabemos que somos imortais porque nós conhecemos. Nós sabemos que somos imortais porque nós já estudamos a respeito. Temos a certeza. Então, passamos a ter esse conhecimento. E com isso, nós geramos o quê? A esperança. A esperança em dias melhores. A esperança de que amanhã será melhor do que hoje. Por quê? Porque nós vamos evoluir, nós vamos crescer. Porque a cada dia nós estamos sendo melhores do que o dia de ontem. Todos nós estamos crescendo. Então, a esperança, para nós,
vai sempre existir, porque nós sabemos que há sempre um momento melhor do que o hoje. E só uma historinha que a gente tem, né? Que na Grécia Antiga, Pandora era uma princesa, né? E essa princesa era muito bela. Então os deuses ficaram com inveja dela e deram, né, uma para ela de presente, uma caixa misteriosa. Mas ela era uma pessoa muito curiosa. Então ela abre a caixa. E eles avisaram, não abre, mas ela um dia abre a caixa. E aí soltou os grandes males, a doença, a inquietação e a loucura. Mas um Deus compadecido permitiu que ela fechasse a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida, a esperança. Então, a gente vai, essa história nos remete para que sempre, em todos os momentos difíceis da nossa vida, nós vamos ter esperança, né? E a espiritualidade, sempre tão cuidadosa com todos nós, tem pedido muito para renovarmos a esperança em nossos corações. Mas não uma esperança passiva, apenas acreditando que dias melhores virão e que a paz e o amor irão reinar, mas esperar servindo, orando, amando e instruindo. Esperar servindo é esperar com as mãos ocupadas no trabalho, ajudando o nosso próximo na escola da caridade, porque as boas ações fortalecem nosso espírito e transformam a realidade. Então é trabalhando no bem sempre. Devemos também esperar orando. Muitas vezes nos desequilibramos e não conseguimos tampouco fazer uma prece. Daí a necessidade da vigilância constante, perceber a importância de se realizar o culto cristão no lar, para renovar a esperança na vida, na família, no ser humano, para melhorar a convivência, para harmonizar o ambiente. Esperar orando é também colocar o coração em oração em qualquer tempo e lugar, para sentirmos amparados e confortados com o amor de Jesus, em todos os lugares. É elevar nosso pensamento, seja para agradecer ou rogar força e sabedoria para vencer os momentos difíceis do caminho. É convidar Jesus para fazer parte da nossa rotina. E o próprio Mestre nos diz, amai-vos e instruí-vos. Eis a essência da doutrina espírita, que é uma frase encontrada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Cristo Consolador, em que o Espírito de verdade nos coloca, amai-vos e instruí-vos. Esperar amando e instruindo é estudar e vivenciar o Evangelho, fazendo-nos solidários e misericordiosos com o nosso semelhante e também conosco. Esperar amando diz respeito a um amor incondicional. Esperar instruindo é não perder de vista o estudo das obras básicas do Espiritismo, que estão consubstanciados no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese. Assim como a vasta literatura espírita que descortina um universo de possibilidades de novos conhecimentos, auxiliando-nos na compreensão da vida e permitindo que aprofundemos em diversos temas, propiciando o autoconhecimento necessário para avaliarmos se nossas ações estão realmente condizentes com os ensinamentos do Cristo, permitindo então os reajustes necessários para aperfeiçoarmos sempre, objetivando o maior de estarmos, e assim nós temos um objetivo maior, né, de estarmos encarnados, que é o de progredir, o de crescer, de desenvolver o intelecto e a moral. E, enfim, o convite é para hoje, para renovar a nossa esperança em nossos corações, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, ou por causa delas, mas termos a esperança sempre forte em nossos corações, que tudo passa, né? Tudo passa. E, na perspectiva do Espiritismo, que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, a esperança torna-se uma força inovadora. A expectativa de que a vida continua além do túmulo e que não seremos levados nem para o céu nem para o inferno, porém conduzidos de acordo com o peso específico de nosso perispírito, né? Dá-nos a confiança sem limite na infinita bondade de Deus.
Esta crença vai nos levar, nos induz a estudar, a nos melhorar, a nos renovar sempre, para que possamos estar cada vez melhores. E assim, como a gente tinha falado, a esperança é uma das virtudes teologais, junto com a fé e a caridade, sendo que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Né? Então, a esperança não é um fruto da nossa vontade, mas de uma espontaneidade, né? Cujas raízes nós nem sabemos, ou seja, que nós sabemos que foi colocado por Deus em nós. É algo que se manifesta pelo homem porque não encontramos na estrutura de nossa vida biológica, nem da nossa vida intelectual, uma razão que a explique, né? Mas sim está em nós, ter esperança. Por quê? Porque nós baseamos a nossa fé na doutrina espírita, ela foi construída pelo conhecimento. Então, por isso, nós temos certeza. E por ter certeza, nós sabemos, nós esperamos algo melhor, porque tudo vai melhorar. Nós estamos gradativamente crescendo. Nós estamos, todos nós, encarnados e desencarnados, estamos evoluindo, porque a lei de progresso é uma lei divina. Então, nós vamos progredir, portanto, nós vamos melhorar cada vez mais. E a esperança, né, e a caridade são filhas da fé. E esta deve velar pelas filhas que tem. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso convém construir a base do edifício em fundações sólidas. A nossa fé tem de ser mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Além disso, para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa, ou seja, não deve se entorpecer. Nós temos que ter fé sempre, trabalhar essa fé dentro de nós. Conhecer para que tenhamos confiança em Deus nosso Pai e saber que Deus está à frente de tudo. A esperança, sendo algo infuso, né, ou algo que foi colocado em nós, faz com que o nosso pensamento ultrapasse tempo e espaço e penetre na imensidão do espaço infinito. Assim, de posse desta virtude, nós esquecemos momentaneamente das dores, das nossas dificuldades, dos sacrifícios, das doenças, né, e lembramos-nos somente da felicidade regida pela paz e tranquilidade de nossas tensões. E isso não é fantasia. É a dimensão do eu que se transcende a si mesmo rumo à espiritualidade superior. Então, nós vamos entender que Jesus, o nosso Mestre, é o semeador de luz, da luz e esperança. Mas os centros espíritas são núcleos, né, que recebem almas, acolhendo a todos que procuram. Então, oferece também oportunidade de aprendizado, incentivando ao bem e oferecendo as bases de renovação de cada um de nós, intimamente. Né? Então, é um semeador de luz e esperança. E, como o nosso mestre nos diz, nós somos luz. E também podemos ser, se quisermos, nós também podemos ser, ou melhor, nós somos semeadores de luz e esperança. Todos nós, em alguma medida, em algum lugar e ao nosso modo, nós somos semeadores. Todos somos chamados a colaborar na edificação de um mundo melhor, adicionando nossa pedra na construção da igreja espiritual, aludida por Jesus quando fala com Francisco Bernardone, Francisco de Assis, naquela bucólica e singela cidade de Assis, na Itália, durante a Idade Média. Essa reconstrução, que foi compreendida mais tarde por este inesquecível espírito missionário, ela tem caráter de urgência. E para ela nós somos convidados, como trabalhadores da última hora, como semeadores da palavra e do exemplo, da teoria e da prática, da reflexão e da ação. Nesse imenso campo a ser semeado, pode ser que a aridez do solo não seja convidativa. O sol inclemente ou o frio seja desanimador. É provável que nós tenhamos seca, que tenhamos geada, né? Que soframos
a inclemência do clima, mas é provável que não sejam muitos os que estejam dispostos a contribuir conosco nesse projeto anônimo e humilde, numa tarefa que não confere nenhum tipo de destaque e que até nem esteja sendo prioridade no espaço religioso em que atuamos. No entanto, o convite de Jesus permanece, ecoando através dos séculos. Ide e pregai. E é a nossa tarefa, né? Essa é a pequena missão que Jesus nos dá a todos nós, que somos seus seguidores, ou que nos esforçamos continuamente para sermos seguidores do nosso Mestre Jesus. Então, que nós possamos ser semeadores de luz, de esperança, aonde quer que a gente vá. Que nós possamos levar a mensagem do Mestre através dos nossos exemplos. Muita paz para todos. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo convite da casa. E mais uma vez, parabéns. Muitas felicidades para toda a casa, todos os companheiros queridos. E que mais um ano de trabalho, de luta, de esperança, né? De crescimento para todos nós. Muito obrigada, muita paz para todos. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo por tudo que Deus tem nos dado. Continuando com nossos pensamentos elevados ao alto. Vamos trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus, estendendo seus braços amorosos, envolvendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por esses momentos em que estamos aqui reunidos em seu nome. Que nós possamos, Senhor, a cada instante, ir aprendendo, entendendo, analisando e introjetando em nossos corações para vivenciarmos a sua mensagem de amor, de esperança. Amado Mestre Jesus, que nós possamos ir nos melhorando, tendo força, coragem, para, através da nossa vontade, podermos nos modificar, vibrar de forma positiva, nos esforçar cada dia mais para sermos espíritos melhores. Muito obrigada por tudo, Senhor. Agradecemos por essa casa, pelo Grupo Espírita Teresa de Jesus, pelo aniversário, por mais um ano de tarefas, de realizações no bem. Que essa casa seja envolvida pela sua luz, pelo seu amor. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo e permaneça conosco hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada.